Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos dar início aí a mais uma aula, então, de linguagens e códigos, né, voltada aí para o Enem. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Bom, vocês já sabem, né, como é que a gente trabalha, né, como é que eu trabalho. Então, preparei essa aula aqui para vocês, disponibilizei os slides também e disponibilizei juntamente com os slides e essa aula uma lista de exercícios, certo? Então, a intenção é nós iniciarmos esse assunto de intertextualidade hoje, tá bom? Vocês resolvam aí os exercícios e no nosso próximo encontro, que vai ser no nosso encontro ao vivo, ok? Aí a gente pode rapidamente tirar algumas dúvidas e a gente começa também aí um novo assunto, um novo tópico, certo? Então, a ideia é justamente a gente estudar e falar rapidamente sobre esse assunto, porque ele é bem rápido, ele é bem breve, bem fácil aí de entender e assim por diante, certo? Então, como eu já adiantei para vocês, hoje a gente vai falar sobre intertextualidade, ok? E então, eu vou dividir essa aula em dois momentos, assim como eu fiz na nossa aula passada. Primeira aula, vou falar sobre teoria, ok? Então, bem rapidinho, porque é bem tranquilinho de entender. E na segunda aula, eu vou colocar para vocês, então, um exercício, né? Vamos resolver um exercício que, inclusive, caiu no Enem, ok? E, além disso, vou explicar aí para vocês, vou dar, melhor dizendo, né, uma exemplificação, ok? Então, vamos, nesse primeiro momento, entender do que se trata a intertextualidade. Bom, intertextualidade nada mais é do que quando dois textos conversam, ok? Quando um texto está se comunicando, está conversando, está articulado com um outro texto, beleza? Então, por exemplo, a gente tem um texto A, e aí algum autor, quando ele vai escrever um texto B, ele se inspira no texto A, ok? Então, isso seria intertextualidade, quando a gente tem um texto que é inspirado aí em outro texto. Então, a gente pode dizer que há um diálogo, há uma interação entre esses textos, ok? Na verdade, né, eu usei aqui a palavra textos, mas não necessariamente pode ser só textos, tá bom? Então, a gente pode ter aí uma intertextualidade entre obras artísticas, uma intertextualidade entre músicas. Então, às vezes, uma música está fazendo menção a um trecho de uma outra música, por exemplo. Ou então uma obra de arte, né? A gente tem uma pintura e aquela pintura estabelece, há um diálogo com uma outra pintura e assim por diante, certo? Interessante falar também que essa intertextualidade ela pode acontecer de várias formas, né? Então, algo auditivo, visual ou escrito e assim por diante, certo? Então, não necessariamente, né, apesar de ter esse textualidade aí, esse recurso que a gente tem na língua portuguesa, ele é usado apenas, ok? Quando a gente fala aí, diz respeito, né, a textos de uma forma geral, ok? E a gente pode perceber essa intertextualidade, esse recurso, nossa, em vários aspectos, ok? Em vários lugares. Como eu já falei, música, artes visuais, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber em dança também, né? Então, às vezes, vamos pegar aí dois canais famosos de dança, Fit Dance e a Cia Daniel Saboia, né? Já deu para perceber que eu estou entendida aí de danças, né? Pelo menos eu tento, não sai nada parecido com o vídeo original, mas aí a gente tenta. Então é o seguinte, a gente tem uma coreografia original, e aí esses canais de dança vão lá e fazem o quê? Né? Pegam, às vezes, um trechinho ou outro da dança original, colocam na coreografia deles, mas em cima daquela coreografia original, eles criam uma outra, né? Então, quando a gente olha para o vídeo, vamos supor, do Fit Dance, se você conhecer a coreografia original, você vai até, né, fazendo algumas alusões, tipo, nossa, aquilo dali me lembra a coreografia original. Ou então, nossa, esse passo aí que essa pessoa fez me lembra uma outra dança. Então, isso seria intertextualidade. É quando a gente tem um objeto, que pode ser uma música, um texto, um quadro e assim por diante, um poema, uma poesia, está fazendo menção, está conversando, está articulado
com outro texto, tá bom? Então, isso daí a gente vai chamar de intertextualidade. E qual é o objetivo da intertextualidade? Justamente tornar aquele texto e tudo mais rico, ok? Então, trazer aí um enriquecimento textual. Então, perceba, é uma única obra, é um único texto que está justamente ligado com outro texto. Então, perceba, muitas vezes, se você não souber qual é esse outro texto, isso força você a ir pesquisar sobre esse outro texto. E dessa forma, você vai construindo um repertório, certo? Bom, nós temos aí dois tipos, ok, de intertextualidade. Na verdade, temos aí esses dois tipos, mas dentro desses tipos a gente vai achando outros e assim por diante. Então, vamos primeiro entender a base aí para ficar mais claro. Seguinte, a gente tem o tipo de intertextualidade que ela é implícita, ok? Então, implícita é quando não é fácil de entender que há uma intertextualidade. Ok? Muitas vezes o autor vai colocar uma intertextualidade, você não tem conhecimento e a intertextualidade vai passar batida. Você nem vai perceber que aquele texto está conversando com outro texto. Ou seja, nesse tipo aqui de intertextualidade implícita, você precisa ter um conhecimento prévio de alguma coisa, de um texto, de um quadro e assim por diante. Porque caso você não tenha esse conhecimento, vai passar batido. Bom, e a partir disso a gente pode pensar no seguinte: pode ser que não tenha problema passar batido, pode ser que você não tenha percebido e ok, não vai mudar nada e segue o jogo, ou pode ser que tenha uma intertextualidade, você não perceba essa intertextualidade, e aí pode ser que isso você faça, né, com que você não compreenda o texto. Então, tem ali, está fazendo menção a algumas coisas, e aí, basicamente, você não conseguiu compreender aquilo porque você não entende, você não conhece o outro objeto que está conversando com aquele texto. Então, pode acontecer, né? Pode ser aí que não mude nada, ou pode ser que isso comprometa um pouco a compreensão daquele texto, certo? E a gente tem também a intertextualidade, que ela é explícita. Então, como o próprio nome já diz, ela está clara, né? É uma coisa de fácil entendimento. Então, você não precisa ficar pensando muito, você não precisa, né, ter um grande conhecimento prévio para você conseguir perceber que ali está acontecendo uma intertextualidade, certo? Dando um exemplo aqui, que eu acho que a maioria conseguiu perceber de intertextualidade, porque é um exemplo popular. Então, enfim, né, eu acho que, acredito, né, que não tem nenhuma dificuldade aí para entender. Não sei se vocês já assistiram A Casa de Papel, né? Série aí da Netflix. Não sei se vocês assistiram, mas é uma série popular, né? No sentido de que muitas pessoas conhecem. Eu acho que mesmo quem não assistiu já deve ter ouvido falar ou sabe do que se trata. E aí, nessa série, a gente tem uma música, que é uma das músicas temas, que é a Bella Ciao, né? Então, enfim, né? Toca em alguns episódios, principalmente na primeira temporada, né? Toca aí bastante, os personagens cantam essa música, quem já assistiu sabe do que eu tô falando. E aí, aqui no Brasil, resolveram fazer uma intertextualidade com o funk, né? E aí o nome do funk foi Ela Quer Vral, era o nome do funk. E o funk, justamente, né? O ritmo, a batida, fazia menção a essa música da série. Então, percebe, é uma intertextualidade. Esse funk, Ela Quer Vral, estava conversando com a música Bella Ciao, né? Essa música aí que toca na série. E aí, se você assistisse o clipe da música, o clipe era uma intertextualidade com a série, porque você via o clipe e o cenário, né? O espaço era um banco, as pessoas ali, enfim, o MC, o pessoal que estava dançando, enfim, a produção, o elenco, estava vestido com a roupa vermelha, que é a roupa típica aí, né, dos personagens da Casa de Papel. Eles estavam com a máscara do Dali, eles estavam com algumas armas de brinquedo, enfim. Então, percebam, é uma intertextualidade explícita, porque muitas vezes, por mais que você não tenha visto a série, pelo menos talvez a música você saiba que toca naquela série, ou às vezes a roupa, né, a máscara do Dali, a roupa vermelha, você também sabe. Então você olha para aquele clipe daquele MC, você escuta a música e automaticamente você já pensa na série. Então esse é um exemplo assim clássico de intertextualidade. Perceba, a gente tem uma série
e uma música que está conversando com uma outra música, com outro ritmo e também com um clipe musical, certo? Então, é justamente dois elementos que se cruzam, que conversam entre si. E aí a gente vai ter também outros tipos de intertextualidade, tá bom? E esses tipos aí são, acredito aí né, que faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e assim por diante. Então, por exemplo, paráfrase. Paráfrase é um tipo de intertextualidade. E o que seria, então, a paráfrase? Paráfrase é quando você fala alguma coisa que outra pessoa disse, só que você usa palavras diferentes. Então, tem um discurso A, imagina, um discurso A, alguém falou alguma coisa, uma frase, sei lá, e você vai falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Perceba, o seu discurso está conversando com o discurso daquela pessoa. Então, vou dar aí um exemplo. Eu falo para vocês que eu estou doente. Ai, eu não vou para a festa hoje porque eu estou doente. Um exemplo. Então, eu falei isso. Aí alguém vai parafrasear a minha frase. A pessoa vai falar assim: nossa, ela não vai sair hoje com a gente porque ela não está se sentindo bem. Então, perceba, é uma paráfrase, né? Então, ela não está ok, não está se sentindo bem, está indisposta e assim por diante. Perceba, são duas ideias, duas pessoas distintas falaram a mesma mensagem, só que usando palavras diferentes. Então, isso é um exemplo também de intertextualidade, tá bom? Então, isso tem demais, né? Geralmente, até em redação a gente faz isso, né? Às vezes a professora falou alguma coisa de redação, aí a gente quer colocar na nossa redação, mas aí não vai copiar o que ela falou. Aí dá uma mudada, mexe uma vírgula, coloca um sinônimo e assim por diante. Só é interessante, né, na redação, para ficar atento em relação à questão da paráfrase, né? Para não se configurar uma cópia, que às vezes você não muda muito, às vezes fica com preguiça ou algo assim do tipo, né? Aí só muda uma vírgula e acha, nossa, não é o mesmo discurso, quando na verdade é. Então, fiquem atentos em relação a isso, porque paráfrase é diferente de cópia, tá? Cópia é 100% igual, não muda nada. Agora, paráfrase é quando você conta alguma coisa usando outras palavras. O dia inteiro a gente faz paráfrase, né? Principalmente quando a gente quer contar alguma coisa que fulano contou pra gente. Aí a gente vai contar para outra pessoa, para uma pessoa C. Aí a gente contando aquela história, a gente muda. A gente muda as palavras, porque obviamente não é uma cópia, né? Você não sabe exatamente as palavras que a pessoa usou. Então, perceba, paráfrase é justamente esse recurso que está conversando com o texto original, que é o primeiro discurso e assim por diante, certo? Além disso, a gente tem a paródia também. Paródia tem vários canais no YouTube, né? Que trazem aí a paródia pra gente. Então, paródia é quando você pega uma música e você cria uma outra música em cima daquele ritmo, né? Você muda a letra e você cria alguma coisa ali em cima. Geralmente, a paródia tem a ideia de humor, né? Então, geralmente, a paródia, o objetivo é fazer você rir. Então, a gente tem esse recurso aí também da paródia. Mas não necessariamente é só com música, tá? Pode ser com programas televisivos, pode ser com filme e assim por diante. Perceba, a gente pega a obra original e em cima daquela obra a gente tenta fazer alguma coisa humorística, usando personagem, usando situações que são iguais, usando muitas vezes o ritmo da música e assim por diante. Certo? Então, a gente tem aí também um tipo de paródia, ok? Melhor, né? Um tipo de intertextualidade, melhor dizendo. E a gente tem também o crossover, né? Que geralmente aí quem gosta de assistir série ou quem gosta de assistir filmes aí de super-herói já está acostumado aí com esse termo. O que é isso? É quando a gente tem uma obra original, um personagem principal, e aquele personagem, aquela obra, vai aparecer num outro filme, né? Então ele brota lá no outro filme e ele acaba participando do enredo e assim por diante. Então, até coloquei aí como exemplo, né, os filmes da Marvel, que acabam misturando os heróis. Então, a gente tem uma obra só do Homem de Ferro, por exemplo, e ele aparece também em outros filmes que são da Marvel. Então, perceba, é uma intertextualidade. Eu tenho o meu herói, que está no filme original, que está na história original. Eu vou pegar esse herói, vou pegar esse personagem, enfim, e vou colocá-lo num outro filme.
certo? Então, perceba, esse daí também é uma espécie de intertextualidade, certo? Então, geralmente isso acontece, né, demais aí em filmes da Marvel, enfim, filmes de super-herói, série também, né, a gente consegue encontrar isso daí. Certo? Tranquilo? Então, gente, de uma forma geral, essa é a teoria da intertextualidade. São textos, discursos, obras que conversam entre si. Algumas vão estar claras demais, a gente vai olhar e já vai lembrar de algum outro objeto, de alguma coisa. Outras, não necessariamente. A gente vai precisar quebrar a cabeça para tentar entender do que aquilo está falando e assim por diante. Certo? Tranquilo? Bom, então eu vou finalizando por aqui essa primeira parte e daqui a pouquinho eu volto então para a gente exemplificar isso, certo? Então, abraços e até daqui a pouquinho.